Paulo, qual o clima que você sente, entre os americanos em relação a esse conflito, né? Teve gente dizendo que o mundo seria mais tranquilo sem o Trump, inclusive jornalistas brasileiros disseram isso também, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o assunto. O que dá para comentar sobre isso? Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu falo isso bastante quando eu estou divulgando o meu curso O Fim da América e tal. Por que as pessoas devem prestar atenção no que eu digo? Você não precisa gostar de mim. Pode não me achar bonito, pode me achar feio, pode me achar chato, pode me achar legal. Isso não é importante. O que é importante é o seguinte: eu estou há algum tempo no cenário de debate público. Eu acompanho política americana há algum tempo, eu tenho formação para isso, vim estudar na Harvard Kennedy School, governo americano especificamente, etc. Mas esses títulos, isso tudo não importa, porque tem outras pessoas que têm isso também. O que você deve prestar atenção é se o que eu falo se confirma. Dá tempo, já deu tempo de você fazer isso. Então você tinha um grupo de jornalistas, por exemplo, que dizia em 2016 que o Donald Trump ser eleito era uma tragédia e que Donald Trump causaria a Terceira Guerra Mundial. Tá lá, tá todos eles. Vocês assistam a live do antagonista em 2016, tá na internet, quando Donald Trump foi eleito. Assistam, tem vídeo na internet sobre o que a imprensa, a grande imprensa, falava que ia acontecer quando Donald Trump fosse eleito. É causador da Terceira Guerra Mundial. Eu disse o contrário. Aliás, o Olavo de Carvalho tem tweets antigos de 2016 agora rolando dele, meu professor Olavo, sem dúvida nenhuma, uma grande influência para mim em vários assuntos. Mas nós dizíamos, em 2016, que a vitória do Trump traria paz ao mundo. E o que aconteceu? O que aconteceu? Isso é que as pessoas têm que analisar. Um grupo dizia que ia ter a Terceira Guerra Mundial, o outro dizia que traria paz no mundo. O que aconteceu? Vamos lá, Terceira Guerra Mundial não aconteceu. Então esse grupo que dizia isso já está errado. Mas pode ser que eu estivesse errado também. Então você olha e fala: o presidente que não iniciou nenhum conflito militar, reduziu e de forma gradual e inteligente a participação dos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão e na Síria, que eram os 3 conflitos que estavam acontecendo naquele momento. Em 2014, 2 anos antes da vitória do Donald Trump, final de 2014, o Vladimir Putin já tinha invadido um pedaço da Ucrânia, que é a Crimeia. O Joe Biden só fez, o Joe Biden na época, era o Joe Biden mesmo, porque ele era quem comandava a política externa, mas era o Barack Obama só fez sanções que não serviram para absolutamente nada. Mas durante 4 anos o Vladimir Putin ficou lá sentado na cadeira, quando o Trump encontrou ele, deu aquele puxão de macho, de puxão de demonstração de Masculinidade tóxica. masculinidade tóxica, porque os homens, o professor Jordan Peterson fala muito sobre isso. Ele tem o primeiro capítulo do livro dele, 12 Regras para a Vida, tem a ver com isso, com postura, com a forma como você se comporta. Isso é uma coisa que vem desde os nossos ancestrais mais antigos, e ele cita a lagosta como exemplo. Então, a postura, a demonstração, a forma como você se coloca faz diferença. Se você anda todo curvadinho, todo mirradinho, para baixo, olhando para baixo, meu Deus, não sei o quê, você projeta uma coisa, e ele fala da escala hierárquica da sociedade. Não quero entrar aqui no Jordan Peterson profundamente, mas no Oriente Médio, eles assinaram os acordos abraânicos, né, os acordos de paz com vários países do Oriente Médio, que diziam que era absolutamente impossível, eles assinaram acordos de paz com Israel. Você teve a mudança da capital da embaixada americana para Jerusalém, que é um desejo americano muito antigo, com a Palestina ficando quietinha. Você teve, enfim, a Coreia do Norte, que estava lançando míssil, fazendo testes nucleares, etc, etc. Você teve a Coreia do Norte, alguém conseguiu conversar, né, um passo histórico, onde o ditador Kim deixa o Donald Trump entrar na Coreia do Norte, né, Na OTAN, o Donald Trump foi um grande defensor que a OTAN fizesse exatamente o que ela está fazendo agora, exatamente o que a Alemanha está fazendo agora, que eles se recusavam a fazer, que é o aumento do gasto em defesa para 2% do produto interno bruto, e para que a OTAN se fortaleça, porque os americanos precisam se concentrar no Pacífico, na China, e a OTAN precisa ser responsável por garantir a sua própria defesa, não pode depender do pagador de impostos americanos. Você teve, na China, eu disse, no governo Obama, a China construiu várias ilhas em territórios internacionais, em águas internacionais, e disseram que eram delas e expandiram a sua costa marítima. Depois colocaram bases aéreas de defesa nessas ilhas. Tudo isso aconteceu durante o governo Obama sem nada. Desde que o Donald Trump entrou, a China impediu
parou completamente a sua expansão. O Trump assinou acordos com Taiwan de venda de caça F-35, vendas de sistema de defesa Patriot, vendas de equipamentos de defesa, para que Taiwan se torne mais protegido no caso de uma invasão chinesa e dê tempo do mundo reagir. Porque é isso que a gente está vendo agora na Ucrânia. O mundo deveria ter armado ainda mais a Ucrânia para que a Ucrânia tivesse mais tempo e mais condições de se defender. A América enfraquecida. Pânico, escassez, opressão, crise. A América e o mundo estão caos e você precisa entender por quê. Faça sua pré-inscrição agora clicando no primeiro link na descrição ou acessando www.ofimdaamerica.com. Então tudo isso aconteceu no governo Donald Trump. E o que aconteceu no governo Biden? Eu sei que eu estou me estendendo, mas é porque é importante. Imagina. Por que isso é importante? Porque desde o governo Biden nós tivemos primeiro uma crise na Palestina com uma chuva de mísseis em Israel. Que se não fosse o Iron Dome, Jerusalém, aliás, Israel inteiro estava arrebentado se não fosse o Iron Dome. Uma chuva, porque o Joe Biden restituiu a chamada ajuda humanitária para os palestinos, que são corruptos até dizer chega e desviam esse dinheiro para a compra de mísseis. Outra, o afrouxamento. Aliás, eu esqueci de falar do Donald Trump, que interrompeu o acordo boçal, onde o Barack Obama deu um navio cheio de dinheiro para os iranianos e permitiram que eles avançassem o programa nuclear. Donald Trump foi lá e impediu esse acordo de continuar e cortou e atrasou o programa nuclear iraniano em anos com sanções, etc. E ainda matou o Soleimani com um tomahawk na fuça, na cara, o principal agente, o principal general de guerra irregular iraniana. Então, assim, o mundo era um mundo pacífico com Donald Trump. Quando o Joe Biden assume, você tem volta do acordo nuclear com o Irã a todo vapor com seu programa nuclear. A China financiando diretamente o Irã sem nenhuma sanção americana. Os Estados Unidos fizeram nada com a China comprando petróleo iraniano e financiando o programa nuclear iraniano. Você tem chuva de mísseis, Hamas e o caramba na Palestina. Você tem o maior vergonha militar da história dos Estados Unidos, maior do que o Vietnã, não quero me alongar aqui por quê, mas a retirada americana do Afeganistão vergonhosa, com 85 bilhões de dólares de equipamentos ficando na mão do Talibã, né, que se tornou... que a Ucrânia não tem a condição que o Talibã tem para se defender. Você teve agora o Vladimir Putin... Bom, a China continua viola o espaço aéreo de Taiwan toda semana, cada vez mais testando águas. E você teve agora a questão da invasão da Ucrânia, com as sirenes na Europa soando de novo desde a Segunda Guerra Mundial, talvez um dos acontecimentos mais relevantes que nós estejamos vivendo nos nossos tempos. E aí eu pergunto para você, que é o que responde a sua pergunta, eu respondo para você o seguinte: eu falei que isso ia acontecer, né? Lanço um curso que, aliás, está à venda, quem quiser comprar, www.ofimdaamerica.com, mas eu lanço um curso dizendo fim da América e do mundo como conhecemos. Os outros dizem, não, é paz. Eu digo, Trump vai trazer paz. Os outros dizem, Trump vai trazer terceira guerra. Você tem que escolher quem que você quer ouvir. Não escolhe quem que você acha bonito, quem que tá com cabelo. O cara podia até estar com o cabelo despenteado e ser um cara inteligente. Mas é um cara que tá com o cabelo despenteado e fala tudo. Eu tô falando do Guga Chakra, para deixar claro aqui. Fala tudo o que não vai acontecer. Você quer saber o que não vai acontecer? Ouve o Guga Chakra, ouve o imbecil do Caio Blinder, ouve o Jorge Pontual, esse cara, ouve a própria putadinha, essa é uma coitada até bonitinha, Raquel Krahenbull, ouve o que esses caras estão dizendo. A outra, Carolina Semente, PQP, sei lá quem são os outros correspondentes internacionais que tem. Esses caras só falam bobagem. Tudo que eles falam não acontece. E tudo que eu falo acontece por quê? Ah, não, porque eu sou gênio? Não, porque eu estudo aqui, eu tô vendo, eu não leio só o New York Times. Até leio também. Mas esses caras se tornaram garotinhas de recado, menininhas de recado do New York Times, do Washington Post, da CNN, que são 3 veículos que são veículos de militância. Não são mais veículos de imprensa. Não são mais veículos de imprensa. Another COVID record setter. More than 1 million new infections reported nationwide in just 24 hours. It's happening at grocery stores across the country. The largest inflation surge in more than 3 decades. They have to pass it on to the consumer. They have to pass it on to you and me. Dr. Rachel Levine is making history, officially sworn in as the nation's first openly transgender. Want to work with the federal government and do business with us? Get vaccinated. Border bridge slowly starts to thin. New questions about the response by authorities. People are literally clinging on to U.S. military air. More than 66,000 experiencing homelessness in January 2020. 2 presidents who want the world to know that they are on the same page.
a dozen companies already blocking or restricting President Trump on their platforms.